Boa noite, nós estamos no Daf Mem Rei Amud Aleph de Masechet Kiddushin, página 45, Amud Aleph. Estamos 5 linhas de baixo para cima. O Mar começa a contar agora uma história relacionada ao assunto que a gente estava estudando. Vamos começar, 5 linhas de baixo para cima. Hano Beitrei de Ravu Kashatu Hamra. Aconteceu um caso interessante, 2 pessoas estavam bebendo vinho. Tuteitzipe bebavel, embaixo de uma cobertura, algo coberto em Bavel, na Babilônia. Estão conversando, papo vai, papo vem. Shakal had minayo casa de hamra, pegou um copo de vinho, Yahiv leile havrei, e deu para o seu amigo o copo do vinho. Amar, ele falou o seguinte: Mikacha librater lebri, que a sua filha esteja casada com meu filho através desse copo de vinho. Em vez de o meu filho estar dando anel para sua filha, eu vou te dar um copo de vinho. E agora? Casou ou não casou? Não. Um copo de vinho é chave prutá. Isso aqui a gente não... Tem aquele rato. Tinha um valor mínimo. Um valor mínimo de prutá. Então, agora, isso que a Gemara vai analisar. A Maravina, o Ravina se levantou, falou... O que a Ravina falou? A Maravina, afiro lemad amar chaishinan, shema nitratzaha, Shema, Nitratzah Ben, Lo Amrina. A gente virou a folha, a gente está no Memrei Amud Bet. Então ele falou o seguinte: nós estudamos até agora a ideia do Rav, do Shmuel, que o que a gente estava estudando nos assuntos anteriores? Se uma filha que tem menos de 12 anos, que normalmente é o pai que casa ela vai lá e recebe o anel de uma pessoa sem o pai saber, e ela vem para o pai com o anel no dedo, falando casei. A Gemara, o Rav e o Shmuel fala, a gente na dúvida, a gente faz procedimentos, na dúvida, talvez o pai, na hora que ele vê, talvez ele goste. Não dá pra gente saber direito se ele gostou ou não gostou, e aí a Gemara a gente já analisou, vai precisar dos procedimentos, né? A gente não vai voltar agora tudo de novo, mas tanto se ele gostou, ou se ele não gostou. Então, ela fica meio como se ela tivesse casado na dúvida. E o Ravina fala assim, isso tudo é naquele caso, é um caso diferente. Então qual é a diferença? Fala o Ravina assim, lá o caso era que a filha, ela casou, e o pai agora vai ter que concordar ou não com esse casamento. Se a gente tivesse certeza que o pai concordasse, estava concordando, tudo bem. Mas a gente tem dúvida. Aqui ele fala... Com certeza o filho não vai... A gente não precisa nem suspeitar, talvez, se o filho gostou ou não. Não se suspeita. Com certeza o filho não gostou dessa história. Quer dizer, o filho que tinha que casar com aquela moça, ele não está presente. O pai, de repente, vai chegar para ele... Antes a gente analisava a filha com o pai. Agora, o filho com o pai. No filho não tem na Torá nenhuma base que o pai pode casar o filho. A base que tem na Torá é que o pai casa a filha. Filha com menos de 12 anos. Agora um filho não. Então, a gente não considera que o filho vai gostar dessa história. Tá? Assim falou o Ravina fala, a gente não precisa nem ter medo. É daí que veio o bote? Não daqui. Nem dessa fonte aqui. Mas, de qualquer forma, o Rashi traz uma ideia falando que... Tem uma ideia que a gente tem mais medo que a moça vai ficar solteira do que o homem. Então, por isso que tem chance do pai gostar. Já casou, o cara quis casar com ela, a gente aceita. Mas agora, o filho, ao contrário, não. Tá assim falou Ravina. Então vamos continuar a Gemara. Fala Gemara, Vedirma Shaliach Shave. Por que a gente não suspeita, talvez, o filho fez o pai de Shaliach? Enfiado. Por que talvez o filho... A gente não sabe, na dúvida, talvez o filho falou com o pai e mandou ele ser Shaliach. Fala Gemara uma resposta interessante. Segundo as 2 linhas, de cima para baixo. Lo hatzivine sheshav eleavu shaliach.
uma pessoa, ele não tem a chutzpah, a cara de pau, ele não tem essa, assim, essa chutzpah, né, como se fala, deixava ele avô shaliach, mandar pedir para o pai ser o shaliach dele. Como assim? Como assim? Então ele está falando assim que o respeito, o homem tem o respeito para o pai, ele não fica pedindo para o pai fazer coisas para ele. Então até mesmo, é interessante, então até mesmo pedir para o pai casar ele, a gente fala que ele não deve ter feito esse pedido. Porque uma filha não tem essa chutzpah, essa, assim, fica pedindo para o pai fazer coisas para ele. Coisa de mulherzinha, né? Não, assim também Não é bem assim. Não? tem a ver com respeitar o pai, etc. Que não Não, mas tem a obrigação do pai. a gente sabe que tem uma lei que o pai... Mas a expressão... A gente tem uma lei Você é um cara culto. Você é um cara culto. E ele tá falando nas leis de respeitar o pai Você é um cara... e Você tem um conteúdo muito bom. das leis de respeitar os pais, então a gente sabe que a gente não pode ficar pedindo coisas para os pais fazerem. Tem uma história interessante do Rav Chaim Kanevsky, que ele tá vivo hoje em dia, e ele conta que naquela época, antigamente, né, quando ele foi fazer o livro dele, um dos livros que ele fez, então o pai dele, que é o Steiper, também um grande sábio, ele foi para a editora para levar o livro dele, do pai. E o Rav Chaim pediu o filho, falou para o pai dele, aproveita que você está indo lá, leva o meu também para a editora. E o Rav Chaim, ele conta que, sem muita explicação, o livro dele enrolou. Demorou anos e anos para sair, para ficar pronto. Ele diz que o pai dele falou para ele, você sabe por que aconteceu isso? Porque eu fiz isso para você, eu que levei. Então, pelo menos para o nível deles, né, dois tzadikim, o fato dele ter pedido para o pai levar para a editora, que o pai, ele tinha que respeitar o pai, não fazer coisas, pedir para o pai fazer coisas. Então, parece que assim o Steiper, o pai dele, contou que por isso que demorou um pouco mais para o livro dele sair, ficar pronto. Não tem que pedir favores pro pai, é isso? Exatamente. Mas fala, Gumará, a pessoa não ia ter uma chutzpah, né, essa sem vergonhice, uma coisa assim, uma linguagem assim, de pedir para o pai fazer algo disso, então a gente não precisa ter medo, talvez ele pediu, etc. Continua Gumará, Vedir, Maltsui, Altsui, Kamei. Talvez o filho não pediu para o pai, mas talvez o filho comentou na frente do pai, eu quero casar com aquela moça. Quero muito casar com aquela moça. Tomara que ela aceite casar comigo. E o pai, ouvindo isso, ele viu que o filho estava envergonhado de fazer o pedido. A Gmará está supondo. Ela falando assim, pode ser que ele foi lá para a moça e falou, quer casar com meu filho e tal, e a moça aceitou. Então fala, Gmará, talvez foi isso que aconteceu. Mesmo que ele não pediu para o pai ser um shalia, mas o pai entendeu claramente que é essa a vontade dele, então mesmo sem ter feito ele shalia, nós sabemos que tem uma regra que fala que Zachin le'adam shelo befanav. A gente já falou sobre essa regra. Dá para você dar um mérito, algo que é claro, mérito para uma pessoa, mesmo que ele não está presente. Algo que é ruim para a pessoa, não se pode a pessoa ganhar sem estar presente. Por exemplo, você quer dar um presente para fulano. Tá? Você tem um presente agora para dar. Você tem agora um celular para dar de presente para o teu amigo. Então você chega para o teu amigo e fala, toma o celular. O que vai acontecer se ele recusa naquela hora? Eu vou ficar decepcionado. Quando eu dou o celular pro cara. Você vai ficar, mas e o celular de quem? É de quem deu. Ele não aceitou, não entrou, não ficou dentro dele, não ficou para ele, certo? Isso se chama, então, ele tem o direito de recusar. Agora, o que acontece, a princípio, a gente entende que um presente, a princípio, tá, sem complicar muito, um presente é algo bom para uma pessoa, a pessoa vai querer ganhar um presente. Então você pode dar para mim e falar assim, ganhe no lugar do meu amigo fulano, pegue por ele não está presente, pegue por ele. A gente não
não suspeita que ele não vai querer um presente. A princípio ele vai querer. Então no momento que você me dá, já é dele. Já é dele. Ou seja, não precisa chegar nas mãos dele. Por quê? Porque Zahil Adam Shelo Befanav. A pessoa dá o mérito para uma pessoa, para outra pessoa, mesmo que ele não está presente. En Havim Adam Ela Befanav. Mas uma dívida é só na frente. Você não pode dar algo que ele não vai querer por intermédio de outras pessoas. Mas isso então é um pressentimento de dúvida, que você vai dar um celular para ele, mas ele vai ter que ficar pagando a conta todo mês. Tá, então eu dei exemplo assim, vamos dar um exemplo que é muito, é claro, uma caneta. É claro que não é prejuízo. Uma cadeira da sinagoga para alguém também não é. Você tem uma caneta de ouro que você quer dar para o teu amigo. Então isso aqui não é algo que vai dar prejuízo para ele, normalmente ele vai querer. Mas realmente, desculpa, mas celular que todo mundo está usando, de repente é o celular que ele queria, né? Você está dando uma coisa todo mundo lembra. Não, já só foi de exemplo, tá bom? Então, de qualquer forma, falar Gumará, nesse caso, o filho deixou claro que ele queria casar com aquela moça, então é óbvio que, mesmo se ele não fez shalia, o pai, se o pai foi lá sozinho logo depois e ofereceu para a moça casar com ele, ela aceitou, por que não é considerado isso? E fala Gumará, então, talvez a gente tenha que suspeitar, a gente não sabe o que aconteceu, talvez a gente tenha que suspeitar que foi isso que aconteceu. E o que vai acontecer? A gente vai considerar ela, na dúvida, casada. Então, isso que pergunta a Gumará. Foi pedindo, né, Daniel? Mas por que você não tem agora? O pai chegou para o outro pai e falou assim, eu quero que sua filha case com meu filho. Aceite esse copo de vinho em vez do anel, você aceita e acabou. Eu estou representando meu filho. Agora, a pergunta que a Gumará fala assim, o filho não deu ok. Não deu ok. A gente o que aconteceu aqui? A gente não tá, a Gumará fala, ela tenta falar, talvez, será que o filho, será que a gente tem que suspeitar que ela está casada? Parece que as pessoas não estão mais aqui direito para explicar a situação, tá? Mas a Gumará fala, será que a gente tem que suspeitar que talvez o filho comentou na frente do pai que queria casar com ela, e vamos então deixar ela pelo menos na dúvida casada com ele, que ela não vai poder mais casar com ninguém se não dá o gueto. Talvez vamos fazer isso, fala a Gumará. Não sei nem se a gente depois acredita neles direito, que eles estão, qual foi a história, talvez a gente tenha que agora ter testemunhas, o que aconteceu direito. Vamos suspeitar, não sei. Responde a Gumará. Amalei Rabba Bar Simi. Então a gente está na quarta linha de cima para baixo. Falou Rabba, filho do Simi, Beferush Amar Mar, claramente falou para mim o Mar. Quem é o Mar? O Urashi fala que é o Ravina, que é o que está falando a história toda. Ele pessoalmente não concorda isso com o que o Rav Shmuel falou. Então o que quer dizer, o que o Rav Shmuel falou? Essa ideia de ficar suspeitando. Vamos, talvez o filho quis, concordou depois que ele ouviu que o pai casou, talvez o filho concordou. Ou até mesmo o caso original do Rav Shmuel, que é quando a filha aparece casada, o Rav Shmuel fala, não, talvez ela está casada, talvez o pai gostou. O Ravina não gosta de nada disso. Ele fala que se a filha, quem tem que casar é o pai. Se a filha casou com menos de 12 anos e apareceu para o pai, a gente não fica com medo, talvez o pai gostou. O pai não foi ele que casou, a princípio a gente assume que o pai não tá a favor disso, não tem por que a gente ficar suspeitando. Então ele não gosta de todas essas leis que a gente está falando, de suspeitar depois o que aconteceu. Então por isso que o Ravina se levantou depois dessa história e falou o seguinte, nesse caso, que o pai deu para o outro pai o copo de vinho e falou, sua filha vai casar com meu filho, não aconteceu nada, o casamento não existe. Tá? Então, isso que a Gumará fala, por isso que o Ravina falou isso, ele não aceita todas essas leis que o Rav e o Shmuel falaram de suspeitar, talvez depois que o filho vai ouvir, ele vai gostar, então a gente vai considerar. Ele não fala nada disso, não foi ele que casou, então, se não teve autorização expressa dele, então não vale. A pessoa pode fazer uma pessoa ser enviada, a gente já estudou isso, Shalia, pode fazer,
Mas tem que ser algo expresso, não tem que ser uma pessoa sem ele pedir fazer e depois a gente suspeitar, talvez ele gostou depois que aconteceu. Isso não. Sem falar o Ravina, sem Gumará fala. Agora conta Gumará um outro caso interessante. Nós estamos seis linhas de cima para baixo da Memrei Amudbet. Amarav. Ao Gavra de Kades Bekisha de Arha. Então veio um caso agora. O homem veio com um ramo de verduras, bechuca, na feira, pegou lá um molho de verduras da feira, alguma coisa lá, foi para uma garotinha, o Urash explica que o caso é uma garota com menos de 12 anos e falou, casa comigo, ela falou, aí pegou aquele molho de cebolas. Então, fala, agora a pergunta é, e agora? Agora vamos entender, a gente tinha estudado antes, pelo menos, a gente estudou que o Ravina não gosta disso. O Ravina já vai falar que não valeu. Mas pelo menos o Rav e o Shmuel, a princípio, falam que quando o homem dá para uma moça de menos de 12 anos, ela aceita, depois quando ela chega para o pai, a gente suspeita, talvez o pai gostou, e na dúvida a gente viu que vai precisar talvez de um divórcio, de um get. Você lembra? A gente falou sobre isso. Get, miúna, a gente falou sobre isso no Daf Memdalha Tamudbet. Tzircha get, tzircha miúna, a gente já falou bastante sobre isso, talvez na dúvida. Ok, então, fala a Gumará, será que é igual esse caso? Tá, naquele caso foi um anel, foi algo mais bonito e tal. Aqui foi um molho de verduras na feira. É igual? Pergunta a Gumará. Será? Então, a princípio mas a Gumará fala que não, que é diferente. Vamos ver. Tá comendo que o vinho com... Não vinho, esquece o vinho. O vinho já Aquele foi. gatinho. Agora a gente está falando um caso, o caso que uma pessoa, um homem, maior de idade e tal, chega para uma moça menos de 12 anos e oferece algumas verduras na feira. E fala, casa comigo, aret mekudesh tli verduras zo, você vai estar casada comigo com essas frutas, que dá Moshe ben Israel. Em vez de falar anel, ele fala as verduras e dá para ela. Na feira. Então, depois ela chega pro pai, casei e tal, olha aqui as verduras na feira, foi muito bonito o casamento. Então, agora, aí a pergunta, a gente falou que o pai, ele, talvez, né, antes a gente tinha falado que o Rav falou que a gente tem que suspeitar que esse casamento valeu. Será que nesse caso também? Isso que pergunta a Gumará. Fala a Gumará, ao Gavra de Kades Bekisha de Arca Bechuca. A pessoa casou com verduras, um molho de verduras na feira. Amar Ravina, então mesmo o Ravina agora se levantou de novo e falou, Filo leman de amar, Rosheshin shemanitrat sehav. Até de acordo com aquelas ideias, eu já falei que não gosto dessas ideias. O Ravina está falando. Eu não gosto disso. O pai não estava lá, é o pai que casa, uma moça de menos de 12 anos, então não valeu. Por mim não valeu, tá claro. Mas até mesmo quem falou que vale isso, normalmente, naquele caso, com anel, num lugar legal, Hanimili, tudo que eles falaram que vale, derer kavod. Tem que ser de um jeito respeitoso, um jeito com kavod, um jeito bonito. Não assim, com um molho de verduras na feira. Aval derer bizayon, isso é uma vergonha. Um jeito de vergonha, não valeu. Com certeza o pai não concordou com isso. Com certeza a gente pode assumir que na hora que a filha vai chegar, vai falar, casei com esse homem e tal, o pai vai falar, o quê? Casou desse jeito? Desse jeito você não casa. Vai falar, isso aqui eu não concordo, você não vai casar assim. Então, assim falou Ravina. Então não é igual, entendeu? Por isso que não é igual, porque é um bizayon, é uma vergonha, o pai não vai concordar. Amalei Rav Acha Medifti, Leravina. E se ela tivesse mais que 12 anos? 3 anos, por exemplo. Boa pergunta. E se ela tem 18 anos e aceitou agora esse rabanete, esse molho de verduras na feira? Ele sabia, não, com testemunha, e ela sabe, não é que eu cheguei para uma pessoa totalmente ignorante. Eu pensei uma pessoa que sabe do que eu estou falando, casar, tal, testemunha, tal, aqui um rabanete na feira. E aí, vale. Isso vale.
Vai. É vergonhoso? Ela quis. Mas na época era assim. Teve, não sei se era assim. Então a gente está agora só Suposição. supondo que Mas ela é maior de idade. se a pessoa é maior de idade e ela própria aceitou. Tem a Se ela se não sustenta. importa. Tem a medida mínima que é aprutar e pronto, aceitou. O que acontece aqui é que é o pai que casa ela, o pai não estava presente. Então, assim falou Ravina, que a gente assume que ele não quer. Com certeza ele não vai gostar. Pergunta a Gumará sobre isso. Amalei Ravaha medifti de Ravina. O Ravaha pergunta por Ravina. Bizarro demais. Qual é a vergonha aqui exatamente? É o molho de verduras ou é a feira? Boa pergunta. Os dois? Tem que ter os dois? Ou basta ter um deles? Essa é a pergunta que ele perguntou. O que você acha? Excelente pergunta. Precisa ter essas duas condições? Ser algo vergonhoso num local vergonhoso é verduras na feira. Ele perguntou, qual é a vergonha aqui? A vergonha é casar na feira ou casar com esse molho de verduras? Casar com molho de Os verduras. dois, né? Não? Pode ser os dois? Pode. Mas o caçonado. O que quer dizer ser os dois? Mas é, Pô, na feira e... Ser os dois é o seguinte, ser os dois é ele dar uma... É que se ele der um anel de ouro na feira, também não vai funcionar. É. E se ele der um molho de verduras embaixo da roupa num hotel, também não vai funcionar. Sem a moça, né? A gente tá falando. Desculpa, a moça tem menos de 12 anos e o pai não está presente. Esse é o caso, né? Então, fala Gumará, e bisayon de arca e bisayon de chuca. Talvez a vergonha. Pode ser a vergonha da verdura e pode ser a vergonha da feira. Tanto faz. Nafkamine. O que é na família? Não, desculpa, aqui ele está perguntando ainda. É a vergonha das verduras ou a vergonha da feira? Fala Gumará, nafkamina, qual a diferença? Que diferença isso faz para a gente saber? Decades becaspa bechuca. Talvez se ele casar ela com caspa, com dinheiro ou com uma coisa valiosa, bechuca, na feira. Ou bequicha de arca bebeita. Ou talvez com verduras em casa, que é um lugar mais... Reservado. mas um lugar melhor. Mas qual é a lei? A má lei. Ide. Ele falou, não, isso. Qualquer um dos dois é vergonha. É um dos dois? Qualquer uma dessas duas coisas é vergonhoso. Derer bizayono é um jeito vergonhoso. Ok, então Gumará falou mais um caso. E agora ela vai mudar, vai trazer um terceiro caso. Interessante também. Tá colinho. Então vamos ver onde nós estamos. 3, 6, 9, 12, 15. Mais ou menos 15 aqui. Tá? Então um caso interessante que aconteceu na Gumará também. Amra lekriva. Calma aí. Aude amar lekrivai. Vei amra lekriva. O casal tinha uma filha, menos de 12 anos. Então quem casa eles é o pai, decide quem vai casar. E aí estava tendo uma discussão familiar. O pai estava falando, ela vai casar com os meus parentes. E ela falou, e a mãe falou, você vai casar com os meus parentes. E aí, numa discussão dessa de marido e mulher, quem ganha? Mulher. Quem ganha essa? Moleque? Não sei. Mulher não é fogo. Não discute. Né? Vamos lá, fala Gumará. Chama a barriga. Kaftei, amarrou ele, ademala, até que ele falou, tihavelekrivá, que seja da sua família. Então ela ganhou a discussão. Ele se comprometeu que vai ser parente dela, da mãe que a filha vai casar. Tá bom. Então combinaram, marcaram um casamento, marcaram a festa. Quem ia casar? A moça com menos de 12 anos ia casar com um parente da mãe dela. A Deachli Veshati estava no meio do casamento, eles estavam comendo e bebendo. O que aconteceu? Atakrivei. Veio um parente dele, do homem, do pai, Beigra, no segundo andar lá, e chamou a moça, né, com testemunhas, né, Vikitchá. E aí ele entrou antes da Rupá, ofereceu para ela o anel, falou Aret Mikudeshetli e tal, e ela aceitou. A garota tinha menos de 12 anos, aceitou. Já, no outro caso. E agora? Pera, deixa eu pegar. Estava tendo um casamento, na hora dela, do E por último, casamento. Não, de novo.
a moça ia casar. A moça ia casar com o parente da mãe dela. Então, o pai concordou. Quem é que tem que concordar com o casamento da filha? O pai. O pai concordou, tinha menos de 12 anos. E tudo bem, fizeram a festa e tal. Mas aí apareceu um parente do pai e foi lá, ofereceu para ela o anel e casou com ela antes da roupa antes do casamento. Foi lá e casou antes. Outra pessoa. Pergunta Gumará, valeu ou não valeu? Então vamos analisar, não é tão simples assim. Vamos analisar primeiro se ela fosse maior de idade, tá? Se ela já tivesse 13 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, o que acontece no caso desse? Ela casa que ela quer. A moça está no casamento e ela, antes da roupa, uma outra pessoa oferece para ela o anel, ela aceita. Vale. Ela casou com quem? Mas aqui tem Danaíma hoje em dia. Casou com o professor. Não, mas acho que não. Com certeza, se a moça ela aceita de outra pessoa antes, valeu. Isso se ela for mais velha. Agora, o que acontece? Aqui, ela é pequena, precisa do consentimento do pai. A Gumará, parece aqui da Gumará, que até o pai ele foi surpreendido com o que aconteceu. O pai ele já tinha falado no começo que ele queria casar-se com um parente dele, só que ele concordou que ia ser com o parente dela. Da mãe dela. Agora, de repente, ela foi lá, De repente, ela e casou antes com o parente dele. Então, vamos analisar. Quando a moça casa com um homem, moça pequena, casa com o homem, e a gente agora tem que considerar, será que o pai gostou ou não gostou dessa história? O pai tinha montado uma festa para a filha toda. No fundo ele gostou, né? Gostou ou não gostou? No fundo ele gostou, pô. Ele deixou ela casar com o parente da mulher para deixar um baita, mas no fundo ele queria casar com um parente com Então, vamos ver o que a Gemara vai falar. A Gemara fala, fala Gemara, Amarabai, Ktiv, Sherit Israel Yaslu Avla. Está escrito, vamos ver onde está escrito exatamente. Aleph. Sherit Israel Yaslu Avla. Desculpa, aqui, em Tzfania. Está escrito que o Am Israel, Sherit Israel é quem restou do Am Israel, quer dizer, o povo de Israel, não vão fazer coisas assim feias. Não vão fazer coisas feias. Am Israel não faz coisas feias. Ou seja, Veloi Dabru Kazav, não vão falar mentira. Assim está escrito no Pasuk, no Navi, no profeta Tzfania, Gimel e Gimel, que Am Israel, a princípio, eles não falam, não fazem coisas erradas. Am Israel, a princípio, não mentem. Esse pai aqui, ele tinha se comprometido que ele ia dar a filha para um parente da mãe. Agora que ele soube que um parente dele entrou na frente e casou, ele não vai concordar. Ele não vai concordar com essa história. Pensei que cabeça de brasileira. Mas o Abai falou... Não cabeça de goi, mas... A Gemara fala que o Abai fala isso. Sherit Israel a princípio, o Am Israel, ele não faz uma coisa dessas. Essa foi a resposta do Abai. Então o Abai diz, não valeu o casamento aquele casamento roubado aí, pode descer aí e vamos continuar o casamento. Ela vai casar, com certeza o pai não gostou, e ela vai casar com quem está tudo combinado. Ela vai ser linchada, não. Continuar. Essa foi a ideia do Abai. O que o Rava falou? Rava Amar, Hazaká, Enadam Toreah Beuseuda, Umafsida. O Rava fala outra ideia. Ele fala assim: Hazaká, a princípio, uma pessoa não faz uma festança dessa e joga o dinheiro por água abaixo. Ou seja, o pai, ele fez esse banquete todo para o casamento. De repente, os convidados são do pretendente do marido, da parente da esposa. Todo mundo lá, estão prontos para ver aquele casamento ali. Vai chegar e falar, não, ela já está casada com aquele outro homem, como? Meio escondido, não sei o que lá. Quer dizer, verdade. Não ia ter mais... Aí ia jogar toda a comida fora, aquela festa não ia valer. As pessoas não iam aceitar isso também. Vamos festejar o quê? A gente veio pro casamento daquele nosso amigo, né? Então, aquela comida toda ia para água abaixo, aquela festa toda. Então, ela fala assim, Hazaká,
a princípio, uma pessoa não faz uma festa para jogar tudo pro água abaixo. Então, a princípio, por causa disso, o pai não concordou. Então, essa é a ideia do Rava. Então, tem duas ideias aqui por que o pai não concordou. Uma ideia fala que não é bonito mentir. Não é bonito mentir. Então, ele se comprometeu, ele vai cumprir. E outra ideia é que depois de montar essa festa inteira, ele não vai voltar atrás. Fala, Gemara, qual a diferença? Mai beinaio. O que tem entre essas duas ideias? Qual a diferença? E kabeinaio delotarar. A diferença entre o Abaye e o Rava, essas duas ideias, é se, por acaso, ele não se esforçou em nada para essa festa. Se a festa ela foi dada totalmente de presente por alguma pessoa que não teve nenhum esforço, então ele não está nem aí sobre essa festa. Ou não, pode ser então que o noivo que fez tudo, alguma coisa assim, que não foi ele, de acordo com o motivo que o Rava falou. O que o Rava falou? A pessoa não faz uma festa para jogar tudo por água abaixo. E se ele não fez a festa, então joga por água abaixo, por esse motivo. E pelo outro motivo, então iria talvez valer o casamento, aquele meio casamento roubado, de acordo com a ideia do Rava. Mas nesse caso, que ele não se esforçou para fazer a refeição. Mas pelo argumento do Abaye, que é que uma pessoa, um Am Israel, uma pessoa se compromete do casamento ser com tal pessoa, ele não vai voltar atrás na última hora, que nem pareceu que ia fazer aqui. Ele não faz isso, ele não volta atrás na última hora. Então isso, independente se ele fez o casamento, a festa ou não fez, ele não volta atrás, ele se comprometeu. Também nesse caso, a gente vai falar que aquele casamento roubado lá não valeu, e o que vai valer é o casamento que foi combinado, que com certeza o pai não vai concordar com essa ideia. Então, pelo Rava não tem tutora, então a princípio faz isso. A gente chegou aqui nos dois pontos, no meio da página Memei Amud Bet.